Shalom, igreja. Meu nome é Helena. Meu nome é Antônio. E essa bebê é a Rebeca. Estamos muito felizes de estar compartilhando esse vídeo com vocês. E queremos dizer que estamos muito gratos a Deus porque Ele tem feito muitos prodígios e maravilhas em meio ao seu povo. Na minha casa não foi diferente. Deus nos deu essa bênção, né, em meio a tantas dificuldades, mas Ele nos fez alegre, né, esse tempo. Queremos dizer que estamos bem. Não tivemos Covid-19, graças a Deus, ou se tivemos não soubemos, mas até aqui o Senhor nos ajudou e está nos guardando, graças a Deus. E queremos dizer que também estamos com saudades e cremos que Deus vai nos conceder logo um momento, né, para nos encontrarmos dentro da igreja, no templo e nos abraçarmos. Tchauzinho, beijo. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Oi pessoal, essa é a mensagem para vocês hoje, Josué 9, morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente se encontrar, se abraçar, cultuar, louvar. Amo vocês e amo a igreja onde Deus me plantou. Shalom, meus preciosos, tudo bem com vocês? Que alegria poder ficar de frente com você na sua casa. Muito obrigado pela permissão que você nos dá para juntos celebrarmos ao Senhor, glorificarmos aquele a quem devemos a vida, a salvação, as bênçãos materiais, bênçãos espirituais, enfim, esse Deus soberano criador, que na pessoa do seu Filho Jesus nos concede essa alegria espiritual, que formou para nós essa família, chamada família de Deus, coluna e firmeza da verdade, segundo o apóstolo São Paulo. Fique conosco, compartilhe este culto, esta celebração, chame a sua família, é hora de reverência, é hora de nos quedarmos diante do Senhor, nos assentarmos à mesa da palavra. Eu sei que o Espírito de Yahvé quer nos comunicar algo urgente. Não diria que é novo, mas é urgente para as nossas vidas enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Vamos orar. Em seguida estaremos entrando na presença de Deus, ofertando os louvores ao Senhor, né? E aí estão inseridas a gratidão, a adoração, tudo aquilo que nos é muito familiar. Pai, nós te louvamos por este dia, exaltamos o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de continuar na tua presença, de chegar diante de ti nesta hora com esta linda igreja, tua eleita, Senhor, que compraste e remiste pelo sangue do teu Filho Jesus. Te agradecemos esta hora o privilégio e a oportunidade de estarmos juntos. Chegamos diante de ti na nossa gratidão, porque em meio a tantas notícias, a tantas dificuldades, perdas,
apertos familiares, apertos financeiros e tantas outras circunstâncias que têm procurado nos assenhorear, e queremos dizer que temos vencido até aqui e estamos vencendo, e segundo a tua palavra nós seremos não só vencedores, mas mais do que vencedores. Obrigado por cada irmão, cada amigo. Obrigado por todo aquele, Senhor, que vier a acessar esta celebração, que possa extrair, aleluia, da tua palavra, dos louvores, das orações, algo para suas vidas. Queremos nesta hora já apresentar o grupo de louvor, os irmãos levitas, aqueles que se prepararam para este momento. Juntamente com eles, nós queremos louvar o teu nome e dizer que só tu és digno de glória, de honra e de louvor. Recebe agora a nossa oferta de louvor e adoração a ti. É o que te pedimos no nome do teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Com muita reverência e também com muita ousadia, vamos chegar à presença do Pai com louvores. Glória a Deus. Shalom, saudades pessoal. Estamos aqui mais um dia para adorar, louvar, exaltar e celebrar a Cristo. Que possamos iniciar esse momento declarando que doce é estar na presença do Senhor e entrar no Santo dos Santos e render a nossa adoração. Não há lugar melhor para se estar. Que possamos ter Cristo como nosso íntimo amigo, que Ele seja o nosso fundamento. E não seremos abalados, pois Ele é rocha inabalável. Que possamos levantar um aleluia, que possamos glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio à tempestade, pois Ele vive, o Rei vive, e Ele é Emanuel, Deus conosco. Amém? Amém. Transpirar
amor capaz de transformar o mundo é o próprio Jesus Cristo. E nós sabemos que para adorar a Deus é preciso conhecê-lo. É preciso adorar a Deus pelo que Ele é. Então que nós possamos clamar por isso, para que Deus venha nos revelar mais dele, para que nós venhamos a conhecê-lo num nível mais profundo. E que Ele possa encontrar em nós um altar em que a oferta somos nós mesmos. E só assim nós poderemos fazer, como essa canção diz, encher o mundo desse amor por Jesus Cristo. Amém? Digno
Celebrem ao Senhor junto conosco. Amém? Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são malas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Ao bem mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo que há em mim. Levanta um aleluia e vejo escuridão fugir. Levanta um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Ele venceu a morte, por isso cante mais alto. Cante mais alto, 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 presença do inimigo. Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto, canções são malas para mim. Cante mais alto, o céu vai guerrear por mim.
Aleluia. Senhor, te agradecemos a provisão que o Senhor nos deu por causa da salvação, essa expressão livre, espontânea, de louvar o Senhor, de oferecer neste culto, nestas celebrações, nesta celebração como em tantas outras, esse privilégio de chegar diante de Ti, Senhor, expressando o louvor dos nossos lábios, tangidos pelos nossos levitas. Aleluia! Queremos Te agradecer por esse enlevo na nossa alma diante da Tua presença, que trazes a nós pelo Teu Espírito, sim, e pela inspiração dos poetas, que compuseram, Senhor, músicas, louvores a Ti, e nós temos feito nossas cada expressão de louvor. Obrigado, recebe agora todos os dízimos, as ofertas, tudo aquilo que foi depositado, Senhor, para a Tua obra, em sinal de obediência. Pai, eu quero Te agradecer vindicando o cumprimento das Tuas promessas sobre a vida de cada filho Teu, que se dispôs em meio à dificuldade, em meio à guerra, em meio à crise, mas conseguiu ser fiel a Ti. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. E sabemos que as Tuas mãos poderosas estão estendidas sobre cada um de nós, que tem achado, aleluia, graça nesse deserto. Em nome de Jesus. Amém. Meus preciosos, domingo passado nós falamos para os nossos amigos a respeito do plano divino através dos séculos, ou seja, do plano da redenção, baseados no amor de Deus, tremendo, imensurável, incalculável, indizível, com que nos amou de tal forma que nos deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que ouvindo essa alvícera, essa boa nova do Evangelho, esse plano redentivo, e crendo na obra do Calvário, não pereça, ou seja, não vá para o inferno, não vá enfrentar a condenação eterna, a segunda morte, o juízo final, mas que passou desse estado da morte espiritual, da morte eterna para a vida, vida com Deus, vida de Deus, vida para Deus e a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu quero dirigir a palavra a você, meu irmão. Fui inquietado durante a semana pelo Espírito Santo para trazer essa palavra de admoestação para você. A liderança da igreja, eu falo agora de todas as lideranças, com certeza neste momento de pandemia, de crise, de dificuldades, de guerras de nível, guerras de palavras, guerras de ideias, guerras espirituais acima de tudo, está levando a nossa nação. Vou falar de Brasil, sabemos que isso é praticamente universal, mas vamos cuidar da nossa casa, não é? Muito bem. Isso tem trazido uma confusão, uma contenda. Não sabemos profundamente, mas temos as impressões no nosso espírito que por trás de toda essa fantasia de palavras, de guerras, de batalhas, de estatísticas, de relatórios e de grupos, sejam eles quais forem, que estão se mancomunando para promover uma tragédia de ordem espiritual, tragédia à igreja, tragédia ao mundo, às pessoas. E tudo isso nos desperta a algo iminente, algo que precisamos estar diante de Deus como seus arautos, seus atalaias. Precisamos não assistir de camarote cada realidade que está acontecendo, mas precisamos olhar com a visão espiritual e entender que esta
é a hora da igreja. O Senhor, no seu amor, o Senhor, na sua bondade, tem sido longânimo com esta geração, paciente com a igreja, porque desde os primórdios, desde que a igreja é igreja, do seu início, estou falando aqui a partir de Jesus, ela é ciente e consciente do seu ministério, da sua responsabilidade e do seu compromisso. E hoje eu estou aqui. Esta semana tive praticamente uma semana atarefada, envolvida com situações, assistências, gabinetes, ouvindo as pessoas, ministrando as suas vidas, aos seus corações. E depois de que passa todo esse momento de expediente, eu vou refletir e pedir ao Espírito Santo que me traga algo para esta hora da igreja. Confesso que tenho estado muito tranquilo diante do Senhor, ante a responsabilidade, seja como pastor, líder de uma igreja, seja pastor de um rebanho, seja de atender as pessoas, aquelas que tomam conhecimento do nosso ministério, né? E sabem que através do exercício do nosso ministério estamos abençoando vidas, orando. Não é verdade? Temos hoje, com certeza, um contingente, uma companhia de oração, de intercessão, de guerras e batalhas, né, contra tudo que nós vemos aí que se levanta contra a vida humana, se levanta contra Deus, se levanta contra o Evangelho, se levanta contra a nação brasileira, os poderes constituídos. E nós vemos o que se cumpre na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, está escrito: disse Jesus, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, que atam fardos pesados para que o povo carregue, mas eles, sequer com o dedo, com a ponta do dedo, movem qualquer um desses fardos. Essa é uma realidade quando a palavra de Deus fala, está falando de cadeiras de liderança. Traduzindo para a nossa realidade aqui, está falando de gabinetes, está falando de lugares, tribunais, está falando de assentos do legislativo. Moisés foi o legislador. E quando nós vemos o que sobra, o que vem a nós em forma de imposição, situações que realmente ferem frontalmente a Deus. A proposta hoje do inimigo é satisfazer as pessoas no seu pecado, nos seus interesses, nas suas concupiscências, nos seus desejos, na sua carnalidade. E a palavra de Deus diz que o povo caminha assim e aparta o seu coração do Senhor. Mas diante disso, qual é a minha responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Aleluia! É disseminar o Evangelho, é fazer algo. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo tem me incomodado, me despertado, para falar do amor de Jesus de alguma forma. Eu tenho poucos amigos do contato, mas mesmo assim eu aproveito um boa noite, um bom dia, e ali eu levo a palavra de Deus, estou mandando para essas pessoas o plano de salvação baseado na ponte da eternidade, e estou exatamente incitando essas pessoas para que elas perguntem a respeito, deem suas impressões. E é claro, a resposta de cada um é no nível da sua naturalidade.
em cima de um pensamento positivo. Isso é muito bonito, muito bom e muito belo. E às vezes até recebemos um elogio pelas nossas palavras. Mas entendemos no nosso espírito que as pessoas precisam de algo mais. Precisam de uma experiência com Deus. Precisa, aleluia, que alguém do Evangelho, da Palavra de Deus, da missão que Jesus ensinou, assente-se com ela. Claro, virtualmente, é a nossa realidade hoje, mas que compartilhe o amor, o projeto de Deus, a experiência pessoal da salvação. Glória a Deus, não tenho perdido tempo. A cada pessoa que eu olho nela um projeto de Deus, minha vontade é de chegar para ela, criar um ambiente, um relacionamento, ou quando ouvir seus queixumes e logo eu mostrar o plano, o projeto de Deus para a salvação, sobre o propósito de Deus, o homem, propósito que Deus trouxe para o homem. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos para o louvor da sua glória, mas o pecado tisnou a nossa vida, manchou a nossa alma, cortou o nosso relacionamento com Deus, nós morremos espiritualmente. Deus, na sua graça e misericórdia, veio até nós em Adão e ali falou que enviaria o libertador, glória a Deus, e que destruiria no libertador projeto diabólico de desvio, de afastamento do homem com Deus. Claro que tudo isso cumpriu-se em Jesus. A palavra de Deus nos mostra, o apóstolo Paulo dizendo que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Glória a Deus. Esta semana eu precisei ir a uma clínica cardiológica para cumprir um exame prescrito pela minha cardiologista. Foi exatamente colocar um mapa para fazer um mapeamento de 24 horas. E eu lembro que fui no primeiro dia, e ao estacionar o carro, encontrei o Flanelinha, que sempre está ali, rapaz alegre, e prontamente eu falei com ele, brinco com as pessoas, eu crio ambiente, eu crio amizade com o objetivo de falar de Jesus. E na hora, ele naquele jeitão assim, com aquela mão, né, daquele jeito, e falou alguma coisa, pá, que seguro tal, nosso escudo. Passou. Agradeci, eu estava em cima da hora, voltei. Quando terminei, fui gratificá-lo, esperei um troco que ele não tinha, disse para ele, então pronto, fica pago amanhã. Tudo bem e tal, e foi um momento bom. E quando foi no outro dia, que fui retirar o aparelho, ele não estava no momento, estava um senhor de um quiosque, né? Parei ao lado e perguntei pelo rapaz, e ele disse, está lavando um carro ali. E ao sair, vi que ele estava, falei com ele, acenei para ele, até brinquei e disse, você transfira o dinheiro que eu lhe dei para o rapaz do quiosque. Então, a gente sorriu um pouco e tal. Fui lá, retirei o aparelho. Quando voltei, entrei no carro, aquelas preocupações com distanciamento, com tanta coisa. E, na verdade, eu lembrei de uma palavra que ele disse no dia anterior. E ele falou alguma coisa, e entre as palavras que ele falou, mostrando de segurança e proteção, falou de escudo. Eu disse, amigo, ontem você, quando falou comigo, disse uma palavra que me chamou a atenção. E eu queria saber o que você entende sobre ela. Escudo. Aí ele disse, escudo é proteção e tal. Eu digo, você tem escudo? Ele fez, tenho. E quem é meu escudo? Ele fez, Jesus, ele é meu escudo. Aí eu, glória a Deus. Admoestei-o a permanecer na fé. Eu sei onde ele mora. É um ambiente difícil e entendi que o evangelho ali, naquele bairro, Mãe Luísa, para quem é daqui de Natal, sabe? Aquele bairro é um bairro, tem boas pessoas, pessoas de bem, mas também tem ali o pecado, o vício, o tráfico, né? Perto da praia, tudo tem ali. E eu vi que aquele moço
é um dos arrancados, um dos libertados do pecado. E na hora eu disse, olha, eu sou um pastor e eu tenho aqui uma novidade para você. Gostaria que você nos ajudasse a cultivar, né, a paz. Aí prontamente passei, ele me deu o número dele, eu passei o link da igreja, pedi que ele compartilhasse com o dono do quiosque, com a família, os familiares, os irmãos, e ele muito feliz fez. Vim embora, feliz. Para mim é resposta das minhas orações. Quando foi à noite, eu olhei no WhatsApp, ele prontamente me agradeceu e disse que estava compartilhando com as pessoas o link da igreja. E eu, claro, coloquei o link onde tem a nossa entrevista no Dia dos Pais do ano passado para mostrar o poder regenerador do Evangelho. Glória a Deus. Queridos, todo esse preâmbulo aqui é para dizer da minha e da sua responsabilidade. Para isso nós vamos tomar 2 textos da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. E depois Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos capítulo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queremos iniciar essa ministração, glória a Deus, se pudéssemos dar o tema aqui, eu chamaria de imperativos categóricos da missão do Evangelho, da missão de Deus. Aleluia! Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o imperativo categórico e quais os tipos existentes de imperativos à luz da palavra de Deus. Imperativo é um adjetivo que expressa uma ordem, que manda com autoridade, um substantivo masculino que expressa ordem, ditame, dever. Encontramos na palavra de Deus 2 tipos de imperativos. Glória a Deus. O primeiro é o categórico. Aí estão Mateus 28, 18 a 20 e Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Todos nós sabemos que isso é uma ordem imperiosa, uma ordem imperativa, não é? Glória a Deus. E o segundo imperativo é o condicional ou hipotético. Vamos um pouco nos deter no imperativo categórico. Isso é uma proposição do Evangelho que expressa uma ordem absoluta, que considera a ação que se vai fazer como objetivamente necessária e que não está subordinada a nenhuma condição exterior ou à contingência subjetiva que possa revocá-lo, que possa transferi-lo, que possa remetê-lo, devolvê-lo. Esse é o categórico. Quando Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, isso deve ter nas nossas vidas a prioridade 00. Glória a Deus. Muito bem. Um exemplo de imperativos categóricos, de um imperativo categórico, nós vamos encontrar lá no Velho Testamento. Glória a Deus, Êxodo capítulo 20, ali quando as expressões das tábuas da lei ou tábuas da liberdade, está escrito, vou citar apenas textos: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Não tomarás o nome de Yahvé, o teu Deus, em vão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Aleluia! Aqui é um imperativo categórico de Deus para o seu povo, para os seus aliançados. Aqui não permite, irmãos, qualquer mediador entre Deus e o seu povo.
Quando eu digo mediador aqui, aleluia, mediador nos moldes de Cristo Jesus para a salvação do pecador. É claro que nós entendemos e vemos em Moisés um mediador, mas um mediador limitado, apenas que recebia as ordens de Deus, passava para o povo, levava também com os sacerdotes as demandas do povo a Deus, glória a Deus, mas era apenas, ele era um aio, ele conduzia o povo, glória a Deus, fora chamado para isso. Pronto, o autêntico mediador que não interfere nas vontades, mas expressa as duas vontades, a do Criador e a da criatura, e tenta, aleluia, unir e ligar. Bendito seja Deus, glória a Jesus. Muito bem, esse é o imperativo categórico de Deus. O do Senhor Jesus, nós lemos aqui nesses dois textos. Primeiro, disse Jesus, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E o outro, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o imperativo categórico. O imperativo condicional e hipotético é uma proposição que expressa uma ordem que está subordinada à consecução de um fim determinado. Ou seja, Deus fala na sua palavra, no entanto, o povo existe uma condicionante em relação ao povo. Por exemplo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, Deus tem provisão para o homem, Deus tem provisão para a nação, Deus tem provisão para a família. No entanto, há uma condicionante aí. Aleluia, para receber, para alcançar, é preciso ter a disposição de buscar, de correr, de fazer algo. Por isso está aqui o se, né? Glória a Deus. Outro versículo lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não buscarmos ao Senhor, é possível morrermos de sede junto ao cântaro, junto à fonte. É possível morrermos de fome, olhando para o maná, olhando para o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus, aleluia. Então vejam, esse imperativo é uma proposição da filosofia. Estão os filósofos, a filosofia kantiana, o direito tem também seu imperativo categórico e outros filósofos, enfim, não vamos entrar por essa linha, né? Mas é uma proposição da filosofia que expressa uma ordem absoluta, que considera a ação que se vai fazer como objetivamente necessária e que não está subordinada em nenhuma condição interior ou contingência subjetiva que possa exatamente redevolver, revocar. É sobre estes imperativos de que vamos falar. Primeiro, aleluia, ide a todas as nações. Quem deve ir? A palavra de Deus, a ordem de ir a todas as nações foi dada por Jesus Cristo aos seus discípulos e a nós, a igreja. Os discípulos fizeram a parte deles na missão de Deus e o evangelho de Jesus chegou até nós. Esta ordem imperativa categórica de Jesus, portanto, meus irmãos, está sob a nossa responsabilidade nos dias de hoje. Nós somos a igreja. Eu e você recebemos, aleluia, do nosso Mestre Jesus esse imperativo: ide, fazei e ensinai. A nossa resposta deve ser a mesma do profeta Isaías. Está escrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Note que Isaías não protelou e nem delegou a responsabilidade para outra pessoa. Ele mesmo se colocou à disposição de Deus para fazer a obra. Quando ir? A Bíblia responde em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Glória a Deus hoje. Hoje é o dia de anunciar as boas novas às nações. Hoje é o dia de pregar o Evangelho. Hoje é o dia de falar do amor de Deus em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está escrito hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. As estatísticas apontam que a população mundial já ultrapassou os 7,5 bilhões de pessoas e que existem 7.097 línguas vivas faladas por estas pessoas ao redor do mundo. As línguas faladas no mundo estão no plano de Deus. As pessoas precisam ter acesso à palavra de Deus nas modalidades oral, escrita e virtual, em suas línguas maternas, a fim de que Deus fale aos seus corações. Deus se comunica com os povos de maneira que eles entendem através de suas línguas maternas. Irmãos, isso está provado no início, no nascimento da igreja. Atos capítulo 2, versículos 8 ao 11. Esse foi o depoimento daquelas pessoas que ouviram uma manifestação do Espírito Santo e a testificação de Jesus. Aleluia! Cada estrangeiro ali ouviu a mensagem na sua língua materna. Está escrito: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Aleluia! O Evangelho é impactante. A mensagem de Jesus toca, aleluia, o milagre do Senhor quando abrimos a nossa boca e damos vazão ao Espírito da graça, ao Espírito Santo. Disse Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, hoje não fique de camarote a assistir as pessoas partindo para a eternidade sem uma oportunidade de salvação. Olhe, eu tenho no meu espírito crido, aleluia, de que realmente Deus está fazendo algo na terra. E a eternidade revelará quantas pessoas que foram impedidas por ordem médica de alguém lhes chegar e falar de Jesus. Mas cada pessoa no seu desespero, no seu pavor, aleluia, clama a Deus, pede de acordo com sua necessidade, sua dor, seu sofrimento. E o Senhor, que faz a leitura da alma aflita, entende perfeitamente que aquela pessoa não precisa apenas da cura física, não precisa apenas doar a uma necessidade maior, que ele não soube expressar, porque não teve alguém que o convencesse naquela hora. E essa fome, esse grito, essa dor, este anseio fala mais alto do que um balão de oxigênio, de que alguma coisa que pelo menos lhe dê frações, minutos de vida. É uma necessidade no íntimo do ser, uma necessidade no espírito, e Deus ama, aleluia. Eu lembro que um dia fui chamado para um hospital, e ali estava o esposo de uma irmã. Ele não era crente,
e estava ali assistindo a sua filha. E tudo que ela queria, porque ouviu o evangelho na célula, ela sabia que o evangelho é poder de Deus para salvar o pecador. E tudo o que ela queria era que o seu pai fizesse uma decisão por Jesus. E quantas vezes ele saía do coma, entrava em coma e nunca dava certo. Um dia ela ligou: pastor, meu pai saiu do coma, o senhor vem? E digo: vou. Parti de casa, quando eu cheguei no hospital, ele já tinha entrado em coma novamente. Eu olhei a enfermaria, 5 pessoas, com ele 6. Deus, que faço? Veio a minha palavra do Senhor. Provérbios: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Naquela hora o Espírito me disse: fale ao espírito dele. Aleluia, que ele não precisa da mente para entender, para ouvir. Fale do espírito, do seu espírito recriado ao espírito dele. Queridos, qual não foi tremenda aquela experiência? Tomei a mão daquele homem inerte. Não olhei para o seu rosto, para os seus olhos, olhei para o íntimo aqui. Glória a Deus, do seu abdômen. O espírito como centro da vida humana. Olhei e disse: eu estou falando agora ao espírito de fulano de tal, citei o nome dele. Glória a Deus, e nessa hora é a palavra do Espírito Santo para o espírito de fulano de tal. E disse o seu nome e comecei a falar de Jesus naquela hora. Todos os pacientes olhando aquele homem lá, semi-morto, inerte, em coma. E eu falei de Jesus, do plano da salvação. Glória a Deus. E quando eu evangelizei aquele homem para o do Espírito de Deus, para o Espírito dele, e disse: se você está recebendo do seu Espírito a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, Jesus quer perdoar os seus pecados. Se você faz uma confissão e uma decisão por Jesus, aperte a minha mão. Queridos, qual não foi a alegria de todos? Aleluia! Ele, além de apertar a minha mão, levantou assim. O povo chorou, nós choramos. Eu fiz uma oração de gratidão a Deus por aquela vida. Glória a Deus. E logo os demais enfermos, com exceção de um, mas todos pediram que orasse. Fui ao leito de cada um, falei de Jesus, orei por eles. Tinha adventista do 7º dia, tinha outro que era testemunha de Jeová, mas o poder do evangelho entrou ali, o poder de Deus para salvar o homem. Glória a Deus, aleluia, foi um ambiente lindo. Resultado, aquele moço recebeu alta, foi para casa. Agora uma célula de gratidão a Deus por ele ter saído da casa. E me convidaram, eu de pronto fui, a casa estava cheia, o quarto lotado, ele deitado. Eu falei do testemunho, né? A filha estava ali como testemunha, falei do incidente lá. E ele ouviu atentamente. Glória a Deus, quando eu terminei de falar, ele olhou para todos, olhou para mim e disse: olhem, de tudo o que ele está dizendo aí, eu não vi nada, não lembro nada e eu não sei de nada. Mas como ele falou ao meu coração, eu agora quero diante de vocês, aleluia, dar um testemunho público de que eu aceito, eu confirmo a minha decisão por Jesus. Aleluia. O reino espiritual não tem limite no tempo nem no espaço, não tem questões limítrofes. Aleluia. Disse Jesus: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Queridos, esse incidente, aleluia, de Atos capítulo 2, versículo 8. Aleluia, prova que o amor de Deus quer alcançar as vidas, alcançar as pessoas. As estatísticas sobre a tradução da Bíblia apontam que 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo não possuem o exemplar da Bíblia completa em suas línguas maternas. Isso indica que a tarefa da igreja ainda não está acabada. Mas aqui eu quero fazer uma advertência. Ninguém procure viver sendo crente em Jesus
alistado para essa batalha de conquista e achando porque Jesus disse em Mateus capítulo 24 que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Compreenda que ali é evangelho do reino. Nós estamos pregando o evangelho da salvação, da graça. Glória a Deus que de alguma forma o reino está embutido aí, está inserido. Glória a Deus. Então, ninguém pense, só depois que todo mundo tiver uma Bíblia é que vai acontecer o arrebatamento, a volta de Jesus, como você imaginar. Aleluia, não! Deus tem seus projetos, Deus tem seus planos, assim como Ele me surpreendeu naquela tarde, aleluia, naquele quarto de hospital. Ele pode fazer com que sua palavra corra velozmente e não espere por uma editora bíblica, não espere por casa publicadora, Sociedade Bíblica do Brasil, imprensa bíblica brasileira, imprensas do mundo inteiro, que produzam volumes da Bíblia. Deus tem o seu relâmpago evangelizador. Para quê? Para que se cumpra a palavra dita a nós. Glória a Deus. O Ide de Jesus inclui a pregação da palavra de Deus por pessoas enviadas para esta finalidade. Mas como as pessoas vão ouvir se quem tem acesso à palavra da salvação, ou seja, eu e você, continua sentado nos bancos de uma igreja, aliás, no sofá da sua casa, no seu leito de cama, de dormir, né? Não é verdade? Glória a Deus. Como as pessoas poderão confessar Jesus como Salvador se elas não ouvirem e não tiverem acesso à palavra de Deus? Está escrito, Romanos capítulo 10, como porém invocarão aquele, aleluia, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Quero lhe dizer que estes questionamentos não são novos. Por volta do ano 55, da era cristã, data provável em que o apóstolo São Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ele já advertia os crentes de que havia pessoas que ainda não tinham conhecimento de Deus e que isso era motivo de grande vergonha para os cristãos daquela época. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Diante das estatísticas sobre o alcance do evangelho no mundo, somos instados a perguntar: o que Paulo diria para a igreja de hoje, a igreja do século 21, a igreja das possibilidades, dos avanços científico e tecnológico, o século das mídias sociais? Ora, enquanto a igreja do Senhor Jesus negligencia na disseminação da verdade do evangelho, o inimigo de Deus, Satanás, ocupa os espaços disseminando suas mentiras pelo mundo afora. Está escrito no evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Satanás, na sua perspicácia, na sua sutileza, não é? A igreja, em algum momento, vai e semeia o evangelho, mas tem uma hora que ela descuida. A parábola está falando do pai de família, o dono da semente, glória a Deus, o dono da seara, que ele contratou homens para plantar e para colher. Esses homens somos nós, a igreja, aleluia. Mas, em algum momento, na parábola de Jesus, aqueles homens dormiram, e enquanto dormiram, Satanás veio, semeou o mal e retirou-se e desapareceu. Quantas vezes nós
ganhamos uma vida para Jesus, dizemos a alguém para consolidar, discipular a pessoa, e a pessoa coloca toda a disponibilidade, né, daquele novo convertido, e esquece que o diabo semeia o desânimo, semeia o joio, semeia outros interesses, e quando cuida, procura-se a pessoa, ela nem resposta dá. Para onde ir? A abrangência da missão de Deus é todo o mundo e até os confins da terra, a começar de onde estamos. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A missão de Deus é uma tarefa imperativa para ser realizada pela igreja em caráter de simultaneidade, tanto aqui como lá, acolá, até os confins da terra. Por isso Deus nos equipou de poder pelo seu Espírito que habita em nós. Por exemplo, aleluia, o que você está fazendo do batismo com o Espírito Santo? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, aleluia, sobre cada um. E a Bíblia diz que eles falavam com ousadia a palavra de Deus. Os visitantes viam línguas repartidas como que de fogo caindo sobre aquele povo. E eles falavam com Deus, aleluia. E dentro daquela manifestação sobrenatural, os estrangeiros curiosos ouviram a falar, aleluia, de Jesus na própria língua deles. A missão da igreja, portanto, além da pregação do Evangelho, inclui o ensino da palavra e o batismo. A obra de Deus não para, ela é contínua e há lugar para todos os cristãos. É através da pregação, queridos, e do ensino e do testemunho pessoal que o Espírito Santo faz a obra no coração do perdido. Aleluia! E o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, cresce por todo o mundo. Todo crente salvo e remido pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, está habilitado para pregar a palavra de Deus e ensinar mesmo pessoas aos olhos da sociedade que não estejam preparadas academicamente. O preparo acadêmico e teológico são bônus na pregação e ensino da palavra de Deus, mas não são determinantes. Pois o crente que anda e vive controlado pelo Espírito Santo é melhor professor que muitos diplomados. A ordem de Deus para mim e para você é fazer discípulos. Não temas, Atos 18, versículo 9. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, disse o Senhor a Paulo. Fazer discípulos é investir em tempo, em vidas. Desenvolvendo o relacionamento entre discípulo e discipulador, construindo o aprendizado a partir de textos bíblicos, acompanhando a vida espiritual do discípulo e capacitando os discípulos para que façam novos discípulos. Fazer discípulos, meus irmãos, promove a glória de Deus. Jesus disse isso em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma das características de um discípulo de Jesus é a produção de frutos, ou seja, é a frutificação. Porquanto, enquanto o discípulo não frutificar, ainda não terminou a tarefa do discipulador. O discipulador é responsável por incentivar o seu discípulo a fazer outros discípulos. Jesus é o nosso maior exemplo de discipulador. Os apóstolos também são exemplos para nós, pois eles também frutificaram, aleluia, os ensinos do Mestre. O apóstolo São Paulo é outro modelo de discipulador. O discipulador deve estar alerta para não se acomodar somente porque ganhou 1 ou 2 discípulos. Pois isso será um mau exemplo para os seus discípulos, que também vão estagnar no comodismo e não vão frutificar. A dedicação, o exemplo e a paixão pelas vidas devem ser as características que motivam o discipulador. Tais características serão de grande inspiração para os seus discípulos. Quando todos os crentes
Ou seja, que todos os crentes sejam chamados e vocacionados para falar do amor de Deus, isso é fato. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. No trabalho que fazemos para o Senhor, somos alertados a fazermos o melhor. Deus abomina, aleluia, quem faz o seu trabalho relaxadamente. Quem assim procede é considerado uma maldição. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus não nos chamou para sermos maldição, meus irmãos, mas sim para sermos bênçãos. Gênesis capítulo 12, versículo 2 está escrito: "Se tu uma bênção". Então, concluímos essa mensagem nesta viração do dia. Vimos que a grande comissão deixada pelo Senhor Jesus Cristo não é uma opção, não é uma tarefa que pode ser adiada ou nem terceirizada. Há ambientes, aleluia, que só você pode chegar, só você pode entrar. Jerusalém fala seu ambiente. Primeiro, conquiste-se a você mesmo para o reino de Deus. Faça prova se você nasceu de novo realmente, porque é inadmissível um cristão viver dentro de uma igreja anos e anos a fio e aprender de tudo nesse mundo, mas não conseguir abrir a boca e falar da sua experiência pessoal e conquistar a pessoa para Jesus. A grande comissão, ide e pregai, é uma ordem, um imperativo categórico dado por quem tem autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo de Nazaré, e deve ser feita por nós cristãos, aleluia, ou seja, pela igreja, pelos crentes. Disse Jesus, João capítulo 4, versículo 35, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Portanto, é tarefa minha e sua fazer Jesus Cristo conhecido no mundo. Lancemos mão de todos os meios, recursos, a tempo, fora de tempo, na conquista das vidas que ainda não tiveram a oportunidade de tomar uma decisão pelo Evangelho. As vidas que o Senhor nos entregou para evangelizar, aleluia, elas serão requeridas por nós. Sério, não é? Façamos discípulos até que o nosso Senhor venha. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Queridos, a nossa missão ainda não acabou. Quero orar com você. Aleluia. Diante desta palavra do Senhor, como está o seu coração? Quantos partiram que você podia ter feito algo por eles? Morou na sua casa, seu vizinho, seu colega de trabalho, conviveu por tanto tempo e hoje apenas está lamentando a morte física dele e esquece da morte espiritual e eterna. Vamos orar. Doce Espírito, nos colocamos sob tua direção na conquista das vidas para o reino do Pai. Que possamos pregar as boas novas aos perdidos, animar os aflitos, anunciar a libertação aos escravizados pelo pecado e a liberdade para os que estão presos. Que Espírito Santo nos ajude a apregoar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo e que em breve Yahvé esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Recebe a nossa oração, desperta-nos mais e mais. Que não haja um sequer que, ouvindo esta palavra, continue detento no seu lugar de conforto. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado a todos. Que esta palavra de Deus encontre guarida no seu coração. Meu amigo, você é alvo da pregação do Evangelho.
Você precisa ser conquistado. Hoje aqui, não obstante esta palavra ter sido diretamente para a igreja, mas você pode perceber que tudo gira em torno do amor de Deus pela sua vida. Tome uma decisão. Aleluia. Receba Jesus. Diga para a pessoa que está aí com você, olha, eu quero aceitar a Jesus. E você, meu irmão, faça uma oração por ele. Abençoe a vida dele. Tome o número dele. Mande para nós. Aleluia, que nós providenciaremos um discipulador. Aleluia, para a vida dele. E quem sabe, você mesmo que semeou essa semente através do convite, glória a Deus, pode exercitar essa causa nobre que é discipular. Amém? Agradeço a todos. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por esta celebração. Que esta semana seja uma semana de boas novas. Aleluia. O teu povo continua na tua presença. Nós continuamos na tua presença. Aleluia. Pela salvação deste mundo, pela libertação da nossa nação e do nosso povo. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito seja com cada um de nós. Amém. Cumprimente, aleluia, seu irmão, seu amigo, a pessoa que está do seu lado, com você, na sua casa, no seu carro, no seu transporte, onde você estiver, no hospital. Diga para ela que Jesus a ama, aleluia, e vamos continuar nessa tarefa nobre de conquista para Jesus. Amém. Jesus,